Loucura é fazer as mesmas coisas, esperar resultados diferentes. Para nós, do Papo de Progresso, o podcast é um testamento de ideias. E hoje nós temos uma presença ilustríssima. Dória Miranda, tudo bem? Tudo bem, como você tá? Maravilhoso. Obrigado por eu estar aqui. Adorei tudo, adorei a recepção, adorei você, o espaço, ótimo, amei. Tô ótima, graças a Deus. Você que é palestrante, empreendedora, entusiasta da vida, conta para nós um pouquinho da sua trajetória, do que deu certo e te traz até aqui. Olha, eu quero entrar muito nessa coisa da palestra. Eu já fiz algumas palestras. Influenciadora, eu acho que a internet e as pessoas me fez enxergar isso. Eu acho que uma coisa que deu muito certo na minha vida foi persistência, sonho, acreditar. Quando você acredita, a coisa acontece. Não adianta você ter medo. Medo a gente já tem de tanta coisa. Então, eu acho que você tem que fazer. Pode ser mal feito, mas você fez. Isso é o sucesso. A persistência, a perseverança, mesmo nos dias difíceis. Como você desenvolveu essa persistência, essa perseverança? Eu costumo dizer que a necessidade faz você ter essa perseverança. Porque, na verdade, tem dias que você não tem vontade de fazer nada, mas você sabe e o foco? O foco é a melhor coisa, porque quando você tem um foco, por mais que você esteja desanimado, desanimada, você vai chegar lá, porque você tem aquele foco para conquistar. Eu sou muito assim. Eu tive um grande privilégio de te conhecer numa palestra da Inhaí, um evento que o meu amigo Guilherme, que é lá junto com a Raquel, um grande abraço, Gui, me convidou. E eu senti assim a sua narrativa, a maneira como você transfere o conhecimento de uma forma muito generosa, de um ser humano com todo o respeito, evoluído, uma pessoa evoluída, uma inspiração de falar, poxa, eu quero aprender com ela, eu quero aprender as trajetórias sobre o que ela fez, o que ela passou. Você é uma mulher trans. Nós vivemos num país que tem muitos desafios por preconceitos, por desigualdades sociais. Nós estamos em São Paulo, mas você chegou lá, você deu certo. O que você fez para hoje ser essa potência nas redes sociais? Como foi essa trajetória? Conta para nós. Olha, eu costumo dizer, Gui, que eu fui uma analfabeta digital. Eu até gravei uma live essa semana que eu queria ter desistido de tudo, porque eu tive uma vida tão difícil, e tudo provava para mim que eu não chegava a lugar nenhum. E no começo eu tinha muito uma sede de vingança, de mostrar para as pessoas que eu consegui. E eu sempre ficava correndo como o cachorro em volta do rabo, porque quando você tem essa sede de vingança, você não se encontra em nenhum lugar. Você pode dar ouro para a pessoa vender, que ela vai perder. Então, eu consegui chegar onde eu estou, acho que por persistência, por vontade de ser alguém na vida, de dar emprego. E eu tenho uma coisa muito de escutar o meu interior, porque eu te falo que escutar o meu interior é escutar os ensinamentos da minha mãe. Então, por mais que eu seja elétrica, que eu seja totalmente louca, eu quero as coisas acontecerem de imediato, eu comecei a desacelerar e focar onde eu quero chegar. E aí a internet me abriu portas que eu jamais imaginaria que eu iria ter essas portas. Porque eu vou te falar uma coisa, vou falar como um gay, Uhum. apesar de eu ser uma mulher trans, mas antes de eu ser uma mulher trans, eu era um gay. E eu não vim de uma família rica, eu morei nas ruas, eu não tinha escolaridade. Eu não tinha escolaridade. E mais, eu não tinha estrutura familiar, porque eu saí de casa com 15 anos. Então, eu perambulei pelas ruas de São Paulo. Quando eu venho nesses lugares chiques igual eu tô hoje, eu fico vocês dão risada.
Eu fico muito contente com a minha evolução, porque eu vejo que eu cheguei aqui com as minhas pernas, entendeu? Eu vejo que eu posso sair daqui e andando até um metrô, e para mim é tudo novidade. E eu posso passar 10 vezes, para mim é sempre novidade. Então eu acho que a gente tem que ver a vida com mais leveza e sempre ver as novidades no nosso caminho, porque se tu faz o caminhar todo dia tu faz aquele mesmo caminho, devagarzinho, prestando atenção, você vê sempre uma novidade. E aí, ser mulher trans no mundo do empreendedorismo é complicado. Porque eu não me vejo dentro de rótulo. Eu me vejo como, em primeiro lugar, eu sou um ser humano. Segundo, eu me vejo como uma mulher. E aí eu vou ver sempre você como boy, os meninos como boy, a gay que vai entrar ali eu vou ver como boy, a senhora que vai entrar ali eu vou ver como uma mulher, uma senhora. E aí, no amadurecer, que eu estou agora com os meus 50 anos, ser trans para mim, hoje, me dá orgulho porque abriu algumas portas como mulher trans. Então, quando todo mundo está dizendo, eu não tenho chance, nada se abre para mim, eu consegui, nessa limonada, nesse rio, nesse mar, me falar: opa, eu estou aqui, eu sou uma mulher trans, eu vou me posicionar, eu tenho uma postura e eu quero falar para as pessoas. E aí foi aonde eu falo, e aí os meus seguidores são crianças, são jovens, são senhores, são evangélicos, são budistas. Então eu acho que a gente tem, como mulher trans, como gay, como negro, como gordo, como magro, a gente tem que se posicionar. E quando você se posiciona e você sai do coitadismo, as portas se abrem. Porque aí a pessoa, você não fica só batendo aquela tecla, ai, a coitadinha que morou na rua e passou fome. Não, hoje em dia eu sou uma mulher, que eu tô aqui com você, um cara bonito, bonitão. E a gente tá falando de várias coisas, entendeu? Um monte de livro aqui na minha frente, tem uns que eu não vi ainda, mas vou ver. E se preparar. Quando você se prepara, quando eu falo se preparar, é estudar, viu? Eu tenho uma oitava série, mas eu tenho a oitava série. Oitava série. É. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você chegou em São Paulo com qual idade? De onde você veio? E por que você veio pra cá? Então, eu cheguei em São Paulo com 15 anos, eu fiz 16 anos em São Paulo, e eu sou de Morro do Chapéu, lá na Chapada Diamantina. Hum. Quando, eu vim para São Paulo foi bem complicado, porque nessa fase, para você que é uma pessoa nordestina, com pai rígido, meu pai não era um analfabeto, mas era uma pessoa limitada, e você sabe que pessoas limitadas, elas só enxergam o que elas querem e o que elas veem, elas não se abrem para o mundo. E quando eu descobri a minha sexualidade, eu descobri muito cedo. Quando as pessoas falam hoje, Gui, que as crianças elas sabem o que elas sabem. Porque eu já sabia, com meus 7, 8 anos, que eu era diferente dos meus irmãos. Eu gostava de brincar de casinha, eu queria ser mãe, eu adorava fazer roupinha de boneca costurada na mão. Então você percebe que você é diferente. E aí eu fui segurando aquilo, e aí você escuta aquilo, esse menino tem que virar homem, esse menino é diferente, esse menino vai te dar trabalho, isso é mariquinha. Na minha cidade tinha uns gays, e aí as pessoas sempre falavam, ai, Betânia. Na verdade, Betânia era o nome da gay, mas todo mundo achava que um homem que vestisse de mulher ou que tinha trejeito era Betânia. Então, geralmente falava assim, esse menino aí é Betânia, hein? E aí eu cresci com aquilo e com uma mãe bem protetora. Então, mamãe sempre me escondia, mamãe sempre estava ali comigo na barra da saia. E até as minhas professoras, eu acho que elas descobriram que eu era diferente, então eu sempre fui bem tratada hoje pelas minhas professoras,
pela minha mãe. E aí eu fui viver naquele mundo. Só que aí quando tu fica adolescente, você quer sair. Você quer paquerar, porque com 15 anos naquela época se paquerava, você tem a paixão platônica, a sua primeira amor, e aí começa a mudar as coisas e aí foge do teu controle. E aí foi quando o papai descobriu, porque eu sofri uma agressão de uma família, de uns caras de uma família bem classe média alta. E aí, nesse dia, se passaram ali 8 dias e um dia eu estava saindo, voltando lá. Isso foi na madrugada. Eu cheguei em casa bem machucada, com a roupa rasgada, Tinha mas que idade? eu estava nos 15 já. Uau. E aí, o que aconteceu? Não, eu estava com 14, que eu fiz 15 numa outra cidade. E aí, deu ali 8, 10 dias, esses caras foram no meu colégio, e era um colégio particular, um colégio de padres que eu estudava, e tentou me agredir com um revólver. Só que aí fizeram todo um trâmite para não parecer que aquilo era um revólver, falava que era uma carteira. E aí eu apanhei muito na frente do juiz de menor, porque o cara falava que o meu pai não sabia trabalhar dentro de casa, mandar no próprio filho. E aí foi bem complicado. E aí, quando eu cheguei em casa, isso aí nos meus 14 anos, papai decidiu me mandar para a roça para terminar a 7ª série e estudar lá. E só que eu fiquei naquele lugar, um lugar bem pequeno, que é Salobro, é bem próximo a Irecê. E quando eu voltei nas férias, eu voltei para minha cidade e falei para a mamãe, eu quero ir embora, porque eu não quero ficar na roça. Eu vou te falar uma coisa, quando a gente decide que a gente quer ser alguém na vida, parece que tudo fala. E eu sempre falava para minha mãe, eu quero ser famosa, eu quero que as pessoas parem para me escutar. Nessa época de 14, 15 anos, quais eram as suas referências de pessoas famosas? Tieta, Luiz Caldas, Malu Mader, quem mais? Porque quando você mora numa cidade pequenininha, o que você vê é televisão, né? E aí você assiste novela, essas coisas. Mas Tieta foi uma pessoa que me influenciou bastante, finalizando como eu vim para São Paulo, né? E aí eu peguei e eu vim e aí nesse dia papai escutou eu contando para minha mãe e descobriu sobre toda a minha vida sexual e meu irmão estava lá, que era um cara bem bonito, grandão na época, e aí eu apanhei igual uma condenada naquele dia. E aí eles resolveram que aquele dia eu tinha que ir embora da cidade, não ia envergonhar mais a família. E aí eu vou te falar uma coisa, eu vim embora, eu lembro como hoje, era uma sexta-feira, era uma quinta, aí eu fui dormir na casa da minha irmã. Na sexta-feira compraram passagem, arrumaram tudo e me colocaram dentro de um ônibus para São Paulo. E eu vim para São Paulo bem machucada, porque eu estava machucada, machucada de apanhar, assustada como se fosse um cachorro, um bicho, porque eu não tinha noção de como que era o mundo. Eu vim com uma pessoa que minha mãe nunca tinha visto no mundo, porque precisava de uma documentação para eu viajar e não tinha dado tempo de fazer essa documentação, que era mais ou menos igual hoje em dia que você vai no juízo menor e pega uma autorização. Então, o motorista foi que ficou responsável de me trazer para São Paulo e me entregar para minha irmã, que na verdade não me entregou para ninguém. E aí foi bem complicado e eu vim aqueles 3 dias sem comer, porque só tinha aquela farofa amarela com, com uma galinha frita. E aí eu não queria passar vergonha com aquele vento, aquelas janelas abertas, de jogar farofa na cara do povo. Então, quando o ônibus parava em algum lugar, eu ia no banheiro e voltava e ficava ali. Então, foram vários dias até chegar em São Paulo. Essa foi sua chegada em São Paulo. Foi. E o pior, a minha chegada em São Paulo, hoje eu moro na roça, mas por vontade. Quando eu cheguei em São Paulo, minha irmã e meu cunhado foi me buscar. Eu cheguei em São Paulo 3 horas da manhã, eu fiquei na rodoviária até às 6 da manhã ali, assustado, igual bicho mesmo, que eu nunca tinha saído da minha cidade para ir para uma cidade grande,
com escada rolante, nada disso. Então, eu estava assustada. E aí, quando o trem, eu fui, peguei o metrô, peguei o trem, e aí o trem foi se afastando da Estação da Luz, porque pegava o trem ali sentido Ribeirão. E Ribeirão Pires, que é onde eu moro hoje. E aí eu falei assim, gente, mas eu não vim para ir, eu vim para morar em São Paulo, para onde eu tô indo. E aí, aqueles dias eu cheguei num domingo e eu fiquei ali, e tudo muito novidade. Eu vinha de uma casa grande, aí ali era um quarto e cozinha, com todo mundo morando junto, e criança, e casal. Então, foi bem assustadora a minha vinda para cá. Mas, assim, eu já estava, assim, eu estava passando por essa experiência, e eu tenho uma coisa muito comigo hoje. Eu posso perder tudo que eu tenho amanhã, mas eu sei que eu vou conquistar de novo e que eu estou ali temporário. Então as pessoas não têm que saber se eu estou bem de dinheiro, bem de grana, quem são os meus amigos, onde eu moro, como é a minha casa. Porque amanhã eu posso estar num quarto e cozinha, mas eu sei que aquilo é temporário. E aí eu vou conseguir tudo de novo. Como você desenvolveu essa mentalidade? Eu acho que é Deus. Eu vou te falar uma coisa, que ultimamente tem gente que fala assim, a Dória ficou evangélica. Eu tive uma experiência muito grande com Deus na minha vida, quando eu fazia trabalho social, mas é uma coisa bem grande. Eu cheguei aqui, vi essa bola e me lembrou essa história, que é uma coisa que eu vou te contar depois. Você já arrancou um sorrisão dali, ó. Então eu tenho essa experiência muito grande. E assim, eu entrava muito no desespero da fome, no desespero de estar longe da minha mãe. E eu sempre falava para Deus. No começo, eu falava para Deus, eu quero morrer, eu quero descansar. Porque eu achava que se eu morresse, se eu descansasse, ia passar aquela dor. Longe da minha mãe, aguentando a ignorância da minha irmã, que era igual ao meu pai, o preconceito. Então foi bem complicado. Mas eu só fiquei com minha irmã mesmo 3 meses, porque aí depois eu fui para a rua literalmente de novo. E aí eu fiquei. E eu tenho uma história muito com a minha irmã, que eu não entendo ainda muito o que a gente aconteceu nas outras encarnações, que a gente não se fala, e sempre que ela se aproxima, acontece algumas coisas que faz a gente se separar. Então é muito complicado o meu relacionamento com a minha irmã, assim. Até hoje a gente não se fala faz mais de 15 anos. E aí eu vou te falar uma coisa, quando eu comecei me arrumar na vida, depois que eu saí da casa da minha irmã, eu fui morar na casa dos meus tios. Então eu dormia numa casa, almoçava na outra, jantava na outra e ia dormir em outra. Então era várias casas durante o dia, e eu estava estudando aí, mas eu arrumei meu primeiro emprego com 17 anos. E como que eu falo? Esses dias eu estava lembrando na minha chácara que eu implorei para uma menina, numa agência em São Caetano, me dar um emprego de faxineira. E ela falou, você não tem experiência. E eu lembro que eu falei para ela, moça, mas quem que não sabe lavar banheiro e parede? Eu sei. Não, a gente não pega menor. E aí, minha tia me arrumou um emprego de faxineiro em São Paulo. E eu fiquei morando com a minha tia um tempo, e aí eu abandonei esses estudos de vez, porque lá eu trabalhava de madrugada e eu não conseguia trabalhar à madrugada, estudar de manhã e ajudar na casa da minha tia à tarde. Então não dava para fazer essas coisas. E aí eu fui morar sozinha. E quando eu fui morar sozinha, pelo meu primeiro salário, eu fiquei encantada com você. Com você ganhar dinheiro, alguém te pagar por aquilo, eu fiquei encantada. E aí eu recebi o meu salário e eu gastei o meu salário. Por quê? Eu não tinha noção que dia 15, dia 5 eu recebi um valor e dia 20 outro. E aí eu fui me enrolando naquela coisa do aluguel. O dono da casa, conhecendo a minha família e a minha irmã, falou, vou pôr a sua irmã para morar com você e vocês racham o aluguel. E eu morava num quarto e cozinha. E aí, eu vou te falar, foi punk a minha vida, porque se falar de morar na rua era uma coisa para mim, eu nunca tinha passado por isso. E aí eu lembro que quando eu cheguei um dia, minha irmã estava lá. E aí todas aquelas coisas que eu tinha ganhado de doação estavam jogadas no meio do quintal. Você imagina a geladeira velha lá no meio do quintal, uma mesa de fórmica do outro lado. De São Paulo era aquela época que chovia muito no frio.
E aí eu fiquei naquela história, e aí 2 fogão, e ela falava: "Olha, isso aqui você faz sua comida, eu não tenho obrigação de lavar sua roupa, suas coisas você faz aí". Aí eu fui vendo aquilo, aí um dia eu voltei, e eu tinha deixado umas roupas de molho, e aí quando eu voltei, que eu vi aquelas roupas brancas, tudo manchada, aí eu falei: "Não é isso". Aí eu chamei ela para conversar, ela falou: "Ó, faz o favor, pega suas coisas e vaza". E aí eu vazei. Eu lembro que era 10 horas da noite, eu voltei. Da onde eu morava em Ribeirão até a estação de trem era meia hora, 40 minutos andando, e eu desci. E eu entrei nesse trem sem rumo, não levei nada, só uma mochila. E aí eu tenho uma coisa muito comigo, que quando acontece uma coisa comigo, eu falo: Deus, hoje nós estamos aqui. Uhum. Mas nós não vamos voltar mais aqui, tá? Você tá ouvindo, né? E aí foi aquilo. Hoje eu pego o trem para Ribeirão, eu posso ir de carro, posso ir de Uber, mas eu voltei a morar em Ribeirão porque eu quero morar em Ribeirão, eu gosto de Ribeirão. São Paulo não dá mais para a gente ter uma vida tranquila, mas essa situação ficou muito marcada em mim e marcou por muito tempo. E aí eu fui morar. Eu fui morar, não, eu dormia no Tietê, eu dormi lá por 15 dias. Na rodoviária Tietê? Na rodoviária Tietê. Eu fiquei 15 dias morando lá. E eu sempre tive uma coisa de ter vergonha com o meu corpo, de não me encontrar. Então, eu não tomava banho. Eu entrava no banheiro, escovava os dentes, passava um gel no cabelo. Eu nunca fui de me olhar no espelho igual. Eu estava aqui no camarim grave e tudo. Hoje eu tenho esse processo de aceitação, mas antes não. E aí, um dia, eu lembro que eu trabalhava na Rebouças, ali do lado da Citroën da Rebouças. Tinha um casarão ali, tem a Black Tie, tinha um casarão. E eu trabalhei de faxineiro nesse lugar. E aí um dia tinha uma moça muito bonita e ela falou assim: "Meu Deus, eu acho que esse menino não tá lá limpando essa cozinha, porque olha o cheiro de podre que tá essa cozinha". E aí eu fiquei, e aí tu começa a disfarçar e joga bom ar. E aí eu saí e fui no banheiro que tinha a cozinha e o banheiro de trabalho do lado. E aí eu senti que aquele cheiro era meu. E aí eu já saí de lá chorando, cara. Eu vou te falar uma coisa, quando a gente não tem informação, quando a gente não tem informação, o que a gente coloca pra fora é o choro. Um Você- choro de dor? Um choro de desespero. Um choro de Como desespero. que você fez pra dar uma virada e transformar revolta, desespero em combustível para ser essa pessoa de sucesso que você é hoje? Você sabe que eu fiquei tentando várias vezes, mas é como eu te falei lá atrás, eu tentava no ódio. E quando você tenta no ódio, você não consegue. Eu descobri nessa loja, mesmo com essa moça, que aí eu fui acolhida pela família, e aí eu comecei a morar naquele lugar, eu comecei a perceber, porque como lá era um lugar de classe média alta, os clientes eram um cliente de classe média alta, eu ganhava, digamos, 300, digamos não, eu tenho a carteira até hoje, R$ 350. Eu ganhei 590 de comissão do vestido. Isso que é 1990, 93, 94? 94, 95. E Uhum. aí eu falei assim, eu quero isso. Uau, ali já era um sinal. Eu falei, como assim? Porque eu já tinha. Meu pai era machante. Você não sabe o que é machante, né? Não. Açougueiro. Lá na Bahia se chamava machante. Minha mãe tinha, apesar da minha mãe ser uma curadeira parteira, minha mãe tinha barraca de fruta na feira. Então eu sempre vivi esse negócio do comércio. E aí, cara, eu falei, eu quero. Como que eu vou ser um vendedor? E aí tinha uma mesma menina que tinha a mesma idade, e eu falava para ela assim: "Ô Lu, para ser vendedor precisa estudar? Que curso que faz?" Porque eu era muito ingênuo. Meu marido me vê uma foto minha e ele fala assim: "Você era uma pessoa submissa, uma pessoa ignorante, uma pessoa que as pessoas chegavam para você. Essa foto mostra exatamente a pessoa que você era." E aí, se você for ver bem, eu era aquele tipo de gente, eu era uma pessoa ignorante. Se você viesse aqui e me prometesse o mundo fundo, eu ia estar aqui no outro dia falando:
Gabriel falou pra mim que ele vai me levar pra televisão. E eu já vou estar... Nem dormia. E aí ela falava assim, não, Bi, não precisa de nada disso, não. Você não já vendeu aquele vestido? Eu vou te dando umas dicas. Você precisa parar de falar errado. Você tem que estar arrumado, cheirosinho, um perfume que não agride o cliente, então tem que ser uma coisa fraca. E aí eu fiquei naquela coisa ali. E aí eu fiquei morando nesse ateliê. E comecei ali. E aí depois desse ateliê acabou a sociedade. E aí a pessoa que era a sócia majoritária não queria nenhum daqueles meninos, ela queria trabalhar com uma equipe só de mulheres, não queria estilista gay, só mulheres. E aí eu fui embora. E quando eu fui embora, a dona falou assim, eu tenho uma loja no Mart Center de vendas e você vai ficar lá comigo. Eu vou continuar pagando para você o salário que você ganha aqui. Porque você não tem experiência com venda. Mas aí eu vou te dando uma meta por mês. Eu não tinha nem noção que era meta. Aí cheguei lá, os meninos... Aí as pessoas, quando elas te protegem, as pessoas sempre falam, é o puxa-saco, é o capacho dela. E eu fui ficando ali. E eu fiquei por um tempo. Eu fiquei 3 anos e meio com essa família. E aí eu aprendi a vender. E aí eu fui para outros lugares. Porque aí eles... o pai morreu, fechou a empresa, teve aquela briga toda. E aí eu estreiei no mundo das vendas. Na casa dos 20 anos, mais ou menos. Era. E aí eu era o bicho. Sério? Eu sempre fui. Cara, eu sou o bicho. Vou te falar uma coisa. Eu entrei numa loja, e era uma loja pequenininha, assim, e tinha 5 vendedores. E eu falava assim, nossa, 5 vendedores nessa loja. Tinha que ir para fora para a gente poder atender quando enchia. Aí veio uma mulher. Aí fiquei nessa loja, aí fui rodando e fui parar nessa loja. Quando eu fui parar nessa loja, a minha ex-patroa falou para mim, se você sair dessa loja, uma senhora muito rica, eu pago 3 vezes o teu salário para você ficar aqui. Só que lá eu não tinha futuro. A gerente estacionada, a outra vendedora fazia faculdade, estava ali só passando uma chuva. Eu queria crescer nas vendas. Por mais que eu ficasse ali ganhando 3 vezes o valor das vendas, não ia dar. Falei, eu vou embora. Vou fazer um teste na minha vida. Aí me joguei nessa loja. E aí eu lembro que nesse dia... Eu lembro que a dona baixou assim embaixo de uma mesa e falou assim pra gerente, o viado já vendeu? Porque se ele não vender, vou dispensar, tá? Já tô te avisando. Cara... Dessa forma? Dessa forma. Porque eu vou te contar como que eles tratavam lá. Muita coisa evoluiu hoje com as leis, Gabriel. Mas naquela época era assim. E aí eu peguei, escutei aquilo e eu pagava aluguel. E eu era movida pelo aluguel. Enquanto eu não pagasse o meu aluguel, depois vinha perfume, noite, festa, mas eu era movida pelo aluguel. Eu jamais queria voltar a morar na rua. E eu não vou voltar de novo para lá, porque nem vão me querer. Aí entrou uma mulher, aí todo mundo vendendo e todo mundo indo embora, almoçar, e eu vou fazer 1 hora de almoço, eu vou fazer meia hora, e eu vou no banco, e tudo ali era... muita ostentação. E eu, a pobrezinha de lá. E aí eu peguei, entrou uma senhora, te juro. Deus é muito maravilhoso. Empurrando, depois tu pesquisa isso, é Mart Center, fica lá na Vila Guilherme, era uma loja de atacado. Aí entrou a mulher empurrando aquele carrinho, mas assim, sandália de dedo, de havaiana, com umas unhas pretas, pé rachado, você não dava nada por essa mulher. E eu comecei a atender. Aí a gerente, e eu derrubando a loja. Era maio. E ela era do Nordeste. Cara, quando a gerente falou assim, só vou te falar uma coisa. Se essa mulher for pagar no cheque, eu não vou aceitar. Porque naquela época pagava em cheque. Aí, os voador, né? Era. E aí comecei a conversar com essa mulher e ela falou que ela era do Nordeste e lá na cidade dela,
que é no Pernambuco, é uma chapada, era muito frio, e junho lá era... Cara, eu vendi para essa mulher o que os 5 vendedores não tinham vendido o dia inteiro. Uau. Foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Vou pegar um pequeno gancho, posso? Pode. O que faz uma pessoa ser uma boa vendedora, um bom vendedor, na sua opinião? O vendedor tem que gostar de conversar, de falar, saber a hora certa de se posicionar e não pode ter preconceito. Cara, se tu tem preconceito, tu escolheu o cliente para tu atender, tu vai ficar ali na porta o dia inteiro sem bater meta. E aí, falei pra gerente, querida, faz pra mim o romaneio. Aí ela falou assim pra senhorinha, Pra galera nova que nos segue, o que é romaneio? romaneio é descrever todas aquelas peças. O Vitão tem 22, nem imagino o que é romaneio. O romaneio, nossa, bom, era como se fosse uma pré-nota, não é isso? Era um talão que você ia escrever ali, porque nessa época não era o computador. Famosa comanda. Era uma comanda. E aí eu falei pra ela, gata, aí ela falou pra senhora, como que a senhora vai pagar isso? A senhora tem informação das lojas que a senhora compra? Ela falou, eu não compro com cheque, eu pago à vista. Cara, essa senhora pediu pra baixar assim, e ela tirava de dentro da calcinha aquela sacola de dinheiro. Isso parece história de filme. Ela falou assim, meu filho, posso pagar seu almoço hoje? Nossa. Cara, essa mulher, ela tinha 15 lojas no Nordeste. E aí eu falei, pronto. Essa mulher, eu bati a minha meta. Porque essa mulher, hoje a gente fala da venda online, eu já fazia venda online naquela época. Porque eu pegava o telefone, ligava para ela, separava as peças e ela falava para mim assim, nome de boy. Meu filho, tá vendendo? É bonita? Pode me separar então para tantas lojas. Depois disso veio as lojas do filho, as lojas da nora, e aí, cara, ninguém me segurava. A gente atrai o que a gente transmite? Atrai. Você acredita O nisso? pensamento a gente atrai. O pensamento, eu vou te falar uma coisa, o pensamento é muito... Pode falar a palavra? Pode, aqui. Muito foda. Faz parte do romaneio. Se você ter medo, você vai atrair aquilo. Eu vou te falar uma coisa, eu comprei um carro, eu comprei um carro e eu ficava com medo do carro. Eu ficava com medo daquele carro ser roubado. Eu ficava com medo... As pessoas falavam o tempo inteiro daquele carro e eu comecei a entrar na neura desse carro. Cara, eu tava no mercado, agora, faz pouco tempo, no mercado, meu carro foi roubado. Assim, o cara falou, desce. Nem em São Paulo aconteceu aquilo. Então, eu acredito que a gente atrai. E aí, o mundo das vendas, eu percebi que eu ganhava muito dinheiro. E aí, eu comecei no mundo das vendas. E aí, eu comecei não estudar moda. Tinha um curso que você fazia de moda. Eu não vou lembrar o nome agora, cara. Uhum. Era um negócio que você fazia à distância. Então, vinha aquelas cartilhas, um livro... E aí, naquelas cartilhas, vinham umas bonequinhas que você colocava o papel em cima, o sulfite, e você desenhava o corpinho. E aí, eu já estava tanto tempo aquilo que eu falei, vou fazer um curso de estilista. E aí, para desenho, eu sou péssima. Eu não conseguia fazer aquele corpinho depois desse curso. Aí, eu fui lá, comprei um papel craft, desenhei toda a boneca bonitinha, aí eu colocava na minha mesa, em todos os lugares que eu trabalhei, tá? Colocava aquele papel lindo e macho, com uma pasta bonita, e aí eu pegava, quando o povo tava falando comigo, eu tava desenhando em cima da bonequinha a roupa. E aí eu descobri que ali já era outra fonte de dinheiro. A gente nasce com uma missão, a gente nasce com um caminho, ou nós vamos descobrindo Não, eu acho que... no dia a dia, na Eu sua vou opinião? te falar uma coisa, eu acho que a gente nasce com a missão, sabia? É. Eu acho que tem um caderninho lá em cima. Olha a louca, hein, gente? E ninguém aqui tá fumando nada, tá? Nem tomando chá de aiaque. Olha, eu acho que tem um caderninho lá que fala...
essa bicha vai passar por isso, essa bicha vai estar lá, essa bicha vai 3 horas da tarde, ela vai estar lá no dia 22 de agosto falando com esses bofe. Eu acho, porque, cara, uma coisa vai levando a outra, sabe assim? Você começa a fazer um curso, aí você já começa a desenhar para uma marca, que depois te chama para outra. Aí você começa a fazer uma palestra ali de graça, sendo convidada, depois você já vê, você já está no Fantástico, já está ali, já está... É uma coisa de louco. A minha vida sempre foi assim, uma coisa de louco. Aí eu falo, ai, mas eu não tenho nenhuma cobertura, eu não estou milionária. Aí eu falo, Deus fala, bicha, lembra do trem que a gente pegou aquele dia? 10h30 da noite, sem destino, bicha? Oração, né? Então... Estatisticamente, no Brasil falando, você é um milagre. Eu sou um milagre. Porque eu vou te falar uma coisa, por que eu sou um milagre. Quando você se pensa, vamos falar assim, o escrachado, uma travesti. Você viu uma travesti aqui, entrando aqui para fazer um podcast? Entrando aqui porque ela mora no prédio aqui da frente? Você já pensa naquela travesti que, se ela tá aqui ou ela veio atender um cliente, e a gente tem esse pré-julgamento, mas é o que a gente aprendeu e o que a gente vê na nossa realidade. Então, eu te falo que eu tinha tudo para não existir para a sociedade. E aí eu te falo, todos os meus caminhos foram guiados por Deus? Sim. Pelo aquele meu restinho de raiz familiar, que é aquela vozinha que eu escuto da minha mãe, lá no fundo. Então, se você olha na alma da gente, sabia? Oração. Tá bem, gente, isso? A gente tá aqui batendo língua. Então, então eu acho que é muito essas coisas. Você falou uma coisa que eu sou totalmente fora da ostentação. Eu acredito que, assim, nem todo mundo vai viver o luxo. Por mais que a pessoa ela seja milionária, ela tem alguns parâmetros na vida dela, ela tem alguns porquês, ela não vai ostentar tudo aquilo. E aí a internet, eu vou te falar uma coisa, que a internet ela destrói as pessoas. Porque a gente fala, igual a gente está falando aqui de empreendedorismo, de palestra, aí todo mundo fala, ai, a Dória vai sair daqui, ela vai para ali, ela vai fazer 10 palestras, cada palestra 10 mil, depois ela já foi para o Fantástico, ela já fez um contrato com ali. Não tem nada disso. Você sai no Fantástico igual sair, não acontece nada. Algumas pessoas vão se identificando com a tua vida e elas vão te chamando, e são pessoas reais como eu. E aí você vai engatando um trabalho no outro, mas coisas normais. Então, eu sou muito assim, eu acho que a ostentação desenfreada não é o que a gente vai salvar pessoas. Será que essa ostentação não é para preencher um vazio? Eu observo muito o poder das palavras. Minha avó dizia que as palavras edificam, as palavras destroem. Jesus. Acredita nisso? Acredito. Você sabia que a mulher sábia edifica lá e a tola derruba? Provérbios. Então, eu acho que tem um vazio. As pessoas querem mostrar que está sempre melhor. E vou te falar uma coisa. Quando as pessoas elas veem que você melhorou, elas tentam te dar uma alfinetada. Aconteceu uma história dessa. Há 15 anos atrás, eu era caseira numa chácara, num povoado. E aí, eu saí dessa chácara porque eu estava naquele processo de transição. E aí, aquilo que eu te falo da travesti. Quando as pessoas pensam na travesti, elas já pensam que a travesti... ela não vai casar, ela não vai ter família, ela só vai sobreviver do sexo. Ela não tem o que oferecer pra gente. Você vai conversar com uma travesti, é sempre o close. Vai querer agarrar o bofe. E aí eles falaram, olha, eu tenho filho, meus filhos são rapazes, eu acho que vai acontecer uma esculhambação aqui, então a gente não vai querer mais você. E aí eu saí dali, e eu tenho muitos recomeços na minha vida, porque eu saí dali bem arrombada, arrasada, porque eu tinha vindo de câncer, então eu tinha perdido tudo. Você passou por um processo de câncer? Passei por 2 processos de aprendizado, que eu falo que o câncer é aprendizado.
Uau. Eu, no auge das minhas vendas nessa loja aí, eu passei por um processo de câncer que foi foda, mano. Você tinha quantos anos? Eu tinha 26. E vou te falar uma coisa. Eu perdi, a minha vida, 23, eu parei a minha vida até os 29 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos de sofrimento Onde foi que manifestou? no meu intestino. E eu vou te falar uma coisa. O dinheiro é bom, ele é maravilhoso. Ele te ajuda, ele faz muita coisa para você. Pode não te salvar, mas faz. E aí eu lembro que nessa mesma loja que eu trabalhava, que eu era um dos vendedores top de lá, eu comecei a sentir uma dor e um sangramento, uma dor e um sangramento. E aí eu lembro que tinha um dia com uma cliente, estava lá e a cliente falou assim, bicha, a senhora tá menstruando? Eu falei, tá louca? E aí quando eu me vi, eu tava assim, uma poça de sangue, e aí eu fui para minha casa. Primeiro que eu não fui para minha casa, eu corri pro banheiro e gritei para minha gerente, pega meu talão de cheque, compra um roupão e umas toalhas para mim. Porque naquela época não se tinha cartão de crédito. Então era você tinha talão de cheque e limite, e o cheque que você fosse pagar era com um cheque à vista. E aí eu falei, eu tô indo lá pro banheiro masculino, me encontra lá no Mart Center 2, que eu vou lá me limpar. Corra, 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 mano. E aí eu saí correndo e as minhas pegadas foram para esse shopping. Eu trabalhava no shopping, no Mart Center 0, e eu fui até o Mart Center 2, que era um banheiro deserto. E aí de lá eu já peguei um táxi, porque aí chamou o táxi e eu cheguei na minha casa, que eu morava ali no Brás, na Rangel Pestana, de roupão enrolado na toalha e num edredom, porque o sangramento não parava. E aí você imagina que aí todo mundo imagina que é uma doença venérea, que é AIDS, que é alguma coisa contagiosa, e aí eu descobri num hospital particular ali na Liberdade que aquilo era um câncer, um tumor. E aí o médico falou, precisamos chamar a sua família para conversar. E eu falei para ele, e eu vou te falar uma coisa, doutor. Não tenho família, a bicha aqui precisa saber o que eu tenho dinheiro para pagar e eu preciso saber o que eu tenho. Porque se o senhor depender da família para vir aqui saber o que eu tenho, vou morrer. E ele olhou para mim e falou, que louco. Então, vamos sentar e conversar. Eu falei, então, vamos sentar e conversar. Aí ele falou, chame alguém, uma amiga, alguma pessoa que você tem. Aí eu liguei para minha gerente dessa loja, que era minha amiga até hoje, e eu falei para ela, você pode vir aqui no hospital? Ela falou, hoje eu não posso, mas faz o seguinte, vê se o médico atende a gente no sábado, e eu vou no sábado e a gente conversa. E aí, quando o médico falou aquilo, cara, eu falei, graças a Deus, pelo menos é o câncer. Eu imaginei que fosse AIDS, aí eu tava fodida de escutar na minha cabeça do povo. Então você percebe que as pessoas, elas têm uma culpa, elas estão muito preocupadas com o que o pessoal vai falar. A comparação tem arrebentado, né? Eu estava fazendo um estudo esses dias, trabalha com desenvolvimento humano, você sabe, que um dos indicadores que mais assola a morte de jovens, o segundo é as pessoas tirarem a própria vida. Não quero usar a palavra, porque além de derrubar a entrega do nosso encontro, que é tão intencional e inspiracional, ter você aqui é uma grande inspiração. Ver quantas vezes Deus insistiu na sua... Vai lá, continua levando a mensagem. Eu enxergo para você hoje e eu vejo que você é o tipo de pessoa que você gostaria de ter encontrado quando você começou. A sua palestra, a sua história, o seu livro, o seu empreendedorismo, até vejo você nesse lugar tendo um podcast. Porque você vai ter acesso, vai ter trocas, se isso for intencional e for uma possibilidade de você pensar. Porque hoje, graças a Deus, nós estamos com mais de 25 episódios. Cada pessoa que senta aí, elas me melhoram. E é única, né? Cada pessoa que senta aqui me olha, elas me ensinam quando eu tô na minha caminhada, quando eu tô me questionando se eu tô fazendo certo, se eu tô evoluindo. Tenho 38 anos, eu cheguei em São Paulo com Nossa, R$10 na carteira. Eu sei o que é ir embora sozinho do metrô Paraíso até a Moca, andando 1h30, passar radial, passar ali naquela região e ser assaltado, tomar arma na cara. Mas uma coisa assim que eu olho pra você e me inspira muito. E até te perguntar, eu já vi algumas pessoas falando que
o câncer ele pode ser também uma doença emocional? Na verdade, Como você o vê meu, isso? eu vou te falar uma coisa. O câncer que eu tive, eu tinha muita mágoa do meu pai. E eu descobri essa semana através de análise, porque é uma coisa que a gente vai falar e você falou. Aí, gente, a gente iria ficar aqui dias conversando, viu? É, eu tinha muita mágoa do meu pai. Por quê? Porque eu achava que, por mais que o filho, é, quando o filho ele não te provoca, como que eu vou te dizer assim, danos, eu acho que você tem que reverter a situação. Então eu achava que papai não fez nada. Hoje eu entendo ele como uma pessoa pública, porque na minha cidade ele era uma pessoa pública, ele tinha açougue, tinha os clientes dele, era um cabo eleitoral muito bom. Então ele era uma pessoa pública naquela cidade. Então era estranho. Mas eu tinha muita mágoa do meu pai. E quando eu tive esse câncer, eu tinha saído de um relacionamento que eu fiquei nesse relacionamento entre indas e vindas, eu fiquei 15 anos. E aí eu te falo uma coisa, eu ganhei muito dinheiro nesse casamento, mas eu perdi muito dinheiro nesse casamento. E quando eu me separei, eu não me entendia, porque assim, quando você começa a ganhar muito dinheiro jovem, você deslumbra. Faz muita merda, né? Ai, São Paulo, São Paulo tem noite. tudo. Tem tudo. E aí, quando eu tive esse câncer, eu sofri muito. E um dia meu pai, porque eu fiquei desenganada pelos médicos. E aí falaram, olha, tem que. E aí eu sei. Tinha aquele telefone que era da vizinha que chamava, dava o recado. E aí um dia eu peguei e falei assim: eu tenho que ligar pro meu pai. E liguei pra minha irmã e ela falou: "Ah, mas papai tá tão velhinho, você vai vir pra cá, você tá tão doente, aqui a gente não tem como te acolher. Você tá em São Paulo, onde tem os melhores médicos, onde tem tudo, e você quer vir pra cá? Aí é que você vai morrer". E aí todas as pessoas que eu conheci em São Paulo, ali no meu meio, falava: "Eu acho melhor você ir embora, porque você já tá vivendo de doação, você já tá morando nas casas dos outros de favor", porque eu morava na casa do meu ex-marido, uma kitnet ali na Rico Freitas. "E você tem que ir embora com a sua família, São Paulo já deu, chegou o fim pra você". E eu falava: "Não, não chegou, não chegou". E aí eu lembro que um dia eu saí de lá com meu pai e eu fui até uma igreja e meu pai falou, eu falei pro meu pai, eu preciso ir numa igreja orar pela minha mãe. E eu estava em frente à igreja da Consolação. E aí papai falou, não, vamos nessa igreja. Eu falei, não, nós vamos para Santa Casa, a gente vai andando, você não conhece nada. E aí a gente acha, a igreja que a gente achar, a gente entra. E eu me encontrei numa igreja evangélica e eu entrei nessa igreja. E era tipo assim, culto da família, cara. E libertação. E ali foi punk, porque eu comecei no culto de um jeito, e aí como se eu tivesse dormido no culto. E aí eu lembro que num culto das 7 horas, eu cheguei lá, era 3h30, 4 horas. Era já o último culto e eu estava dentro daquela igreja, eu não me dava conta, e eu não fui para quimioterapia, não fui para nada. E aí, naquele meu encontro ali, o pastor falou assim: quem crê que está curado, levanta a mão. Eu pulei no palco. Falei, estou curado em nome de Jesus. E eu senti um fogo, entrava dentro de mim. Um fogo mesmo, porque a minha fé me levou naquele lugar. Poderia ter sido em qualquer outra religião, mas a minha fé, naquela hora, eu recebi a minha cura. Aí eu te falo, o cérebro, ele adoece a gente, mas ele também cura. E aí, no outro dia, eu fui lá, porque aí... O cérebro adoece a gente, mas também cura? Cura. Ele cura através da fé. Ele cura através... O cérebro conversa com a gente. Cara, o cérebro, ele destrói a gente, como ele também te levanta. Se a gente não tá preparada
espiritualmente, fortalecida, cercada de pessoas legais. Porque não adianta tu estar aqui com os caras gravando e os caras tá falando assim, quero mais, é que esse pá se lasque. Então, hoje eu me cerco de pessoas. Eu tenho as mesmas amizades minhas de antigamente. Eu não tenho amigos novos. Eu até falo para meu marido, eu queria ter amizades novas, mas eu fico sempre ali no meu mundinho, no meu circo. Mas o cérebro da gente, como que ele adoece? Ele começa a te passar uma tela na tua vida de frustrações. E quando você não tá com uma energia boa, não vem nenhuma alegria. É só frustração na tua vida. E aí, naquele dia, eu tava ali com meu pai. Aqui em São Paulo, isso. Eu tava ali com meu pai, que já tava velhinho, sem saber o que fazer. Tinha vindo para São Paulo a segunda vez, já tinha perdido minha mãe. E aí, eu vou te falar uma coisa, eu comecei a trabalhar. Depois daquele dia, eu fui chamada para trabalhar, porque eu trabalhava, tá? Nessas épocas que eu estava doente, eu trabalhava na CIA 3 meses, trabalhava num telemarketing 3 meses, aí começava a faltar, não renovava, mas eu nunca dizia para ninguém que eu estava doente. Eu estava ali. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que a minha vida, tudo que eu já tinha passado, prêmio que eu ganhei como estilista, da onde eu vim, eu comecei a me fortalecer. E aí eu vou te falar uma coisa, eu voltei a trabalhar numa empresa que ela falou assim, olha, como a gente sabe que você está doente, a gente ajuda você direto, eu não vou conseguir te registrar, vou te deixar aqui até ver como você vai. Porque eu não posso pegar uma pessoa na sua condição e registrar. Então, eu vou fazer uma carta, você faz uma carta de próprio punho e a gente vai trabalhando. E aí, eu lembro que eu trabalhei 30 dias. E aí, um dia ela falou assim, ó, eu não sei o que eu vou te pagar, porque você falta, você vai no médico. E aí, eu falei pra ela assim, eu só queria que você me levasse no mercado. E aí, cara, eu tava com tanta vontade de chupar melancia, tomar leite, que ela me levou assim num extra ali no Bom Retiro e falou, pega o que você quer. Eu peguei 4 caixas de leite, um sucrilho e uma melancia. E fui embora. Não queria mais nada. Ou seja, eu trabalhei ali 1 mês para ganhar isso. Aí tu fala, você ficou com raiva? Não, eu tava tão focada que eu queria voltar ao mercado do trabalho que eu comecei a trabalhar com essa mulher igual uma louca, e essa loja, essa mulher estourou. E aí eu já saí do Polo Moda sendo, mesmo doente, eu fui registrada, fiz o meu tratamento na Santa Casa, eh, saí de lá como supervisor da marca, com dinheiro, voltei a morar no meu antigo apartamento, comprei todos os móveis que eu tinha, que eu gostava. Então, eu fiquei 7 anos lá. Então, comprei meu carro, comprei tudo que eu tinha perdido. E aí eu fui montar minha primeira marca. Quando você teve um diagnóstico, uma certeza que você estava curada 100%? Quando eu saí dessa igreja, que aí eu tinha um lugar que eu ajudava, que era café da manhã das pessoas de câncer. E aí eu sempre fazia um bolo, alguma coisa, sempre pedia para minha vizinha alguma coisa para levar nesse café. E aí no dia que eu cheguei lá, eu perdi nessa semana a quimioterapia. E o meu médico falou assim, nossa, Dória, não era Dória, né? Seu semblante mudou, sua pele tá corada. E eu falei pra ele assim, e eu já estava fazendo outras coisas, né, porque aí eu comecei a procurar algumas alternativas, como você exercitar o seu cérebro, colocar cartaz em volta da onde você anda e você começar a falar Palavras de afirmação. aqueles mantras. E aí, quando eu fui fazer o que eu já tinha operado e ele tinha voltado. Quando eu fui fazer todo aquele exame, a médica falou, regrediu. Só tá a marca da operação. A operação voltou pro ponto inicial. Aí ela falou, o que você fez? Porque as pessoas, elas não acreditam, elas perguntam. Eu falei, fui num culto de cura e libertação.
Você lembra o nome da igreja? Lembro. Pode falar? O pastor era o pastor Jaime e a igreja era o R.R. Soares. A Igreja da Graça. Eu não gostava dos pastores, mas eu tinha adoração pelo pastor Jaime. Quer ver como que é a sincronicidade da vida? Quando eu tinha 15 anos, eu fiz teologia na Igreja da Graça. Ali na República. Ali É ali atrás da República, né? Ali é... Como que é o nome daquela rua, gente? Avenida São João, pode ser? São João. Você sabia que hoje a neurociência, ela explica através da neuroteologia que existe um ponto no cérebro que os cientistas eles chamam de o ponto de Deus. Que o simples fato da pessoa dobrar os joelhos, juntar as mãos e abaixar a cabeça, ela consegue desenvolver uma transcendência tão forte que se ela acreditar que a vida é um milagre, ela tá certa. Se ela acreditar que a vida não é um milagre, Sim. ela também tá certa. Porque quando a gente fala, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca fisiologicamente. Sim. Ô, Dória, hoje você tá para completar 50 anos. Eu tenho 51. Tem 50 anos. Qual foi o momento que você vivenciou de grande realização da sua vida nos últimos anos? Que você olhou e falou assim, passei o que passei, mas cheguei aqui. Agora, tu acredita? Pandemia. A pandemia, quando saiu aquele meu documentário contando a minha história de vida, eu nunca tinha parado pra pensar tudo que eu passei em São Paulo. Nunca. Cara, eu quase infartei no dia de gravar aquilo. Foram 3 horas, mas eu sofri demais. Eu chorei demais. Porque quando você, eu vou te falar uma coisa, você não dá valor quando as coisas vêm muito fácil. Você acha, eu tenho uma palavra que o meu marido usa isso muito hoje, que eu falo que você acha que a fonte nunca vai secar. Quando veio a pandemia, eu conheci meu marido atual, nós já estamos 5 anos, e eu sempre fui de conversar assim com ele, e ele falou assim pra mim, e ele é japonês, eu vou te dar e vou fazer você ter tudo que você perdeu. E aí, eu falei, não, eu não queria, eu só queria uma estabilidade. Eu quero uma estabilidade. E a gente começou, assim, a montar feiras dentro de shopping. Quando a gente viu, a gente tinha 5 quiosques em shopping. Na pandemia, a gente ganhou tanto dinheiro, 2018 para 2019. A pandemia foi 2019? 19, 20, 21. Então, 2018, a gente ganhou muito dinheiro. A gente começou a investir em lojas. A gente queria abrir loja no metrô, loja no mercado. Então, quando a pandemia veio, eu me mudei para um apartamento que eu amava, o centro de São Paulo. Então, eu mudei para o apartamento, a gente ficou 4 meses reformando o apartamento, deixando maravilhoso. E aí, pulando carnaval, e aí todo mundo falando de Covid. Eu falava, imagina instalar a loja, pelo amor de Deus. Pai, para de ser louca. E aí, taca ali comprando um produto. E aí, quando o Covid veio, eu pirei o cabeção. Porque eu fiquei trancada dentro daquele apartamento, com um condomínio caro, sem dinheiro, porque a gente tinha pouco dinheiro, porque a gente tinha investido em mercadoria, em reforma de loja, em ponto. Então, a gente tinha 12 mil na conta, que era tipo assim, o fundo de caixa, porque era aquele entra e sai como toda empresa. E aí, eu vou te falar uma coisa, eu fiquei louca, porque eu fiquei desesperada. Por mais de ter um apartamento bonito, eu falava que eu vou te falar na cabeça da pessoa que teve ou tem depressão. Ela só consegue ver que esse copo tá vazio. Ela nunca consegue ver o copo cheio. Eu falei, a gente não tem dinheiro para sobreviver. Esse negócio vai demorar para passar. Esse shopping não vão abrir. O que nós vamos fazer com aquele monte de mercadoria? Cheque para cobrir, cartão. E aí você vai vendo uma tragédia. Por isso que eu te falo que o cérebro adoece. Fui vendo só tragédia. Assistia a televisão, tragédia em cima de tragédia. Meu marido saía para ir no mercado. Quando voltava, eu entrava de desespero. E aí foi entrando realmente um desespero. Eu lembro que teve um dia que a gente ficou passando assim 15 dias
que foi, assim, foda na nossa vida, porque aí o dinheiro foi embora mesmo. Eu não acreditava na força da internet, achava que a internet era só pra gente top mesmo, os caras que tinha lá toda uma estrutura. E aí a gente começou ali não ter mais nem o que comer. Porque aí eu falava pra ele, sendo de a gente passar vergonha no prédio, sem condomínio pagar, sem pagar a luz, eu prefiro não comer e pagar as contas da casa. E aí a gente começou, tipo assim, ir na feira com R$ 30 no final do dia e comprar as coisas. Ir no mercado e comprar frango na promoção. Como que eu vou te falar? Comprar fubá de milho para fazer alguma coisa na alimentação. Então a gente ficou ali 15 dias naquela vida assim, fubá de milho, arroz, frango, fubá de milho, arroz, frango, aí comprava uma verdura na feira. E aí, para quem já estava vivendo uma vida em ascensão, aquilo ali era a derrota. Não que seja. E aí foi onde ele falou para mim assim, se você não mudar sua mente, a gente vai perder até o apartamento. Seu marido falou isso para você? Porque a gente não tem mais o que fazer. Eu não consigo ir para a internet porque eu sou tímido. Você fala bem, você gesticula, você tem carisma, você tem que ir para a internet. Eu falava, não vou. A gente não tem nem seguidores, porque aí todo mundo já imagina que é seguidores que compram. Eu falava, eu vou. Aí eu comecei a postar. Aí ia lá, 3 curtidas, 2 curtidas, 175 seguidores, tudo amigo e família. Aí postava um vídeo horroroso, uma foto pendurada na porta. Só que aí eu tenho muito. Eu posso não ter feito nenhuma faculdade, mas eu tenho uma inteligência babadeira. Comecei a falar, por que eu uso o Facebook? E aparece para mim lá uma roupa. Comecei a procurar. Aí vi que lá tinha aqueles grupos, marketplace, porque eu nunca tinha. Eu te falo uma coisa, eu estava tão envolvido em ganhar dinheiro, em dar murro em ponta de faca, porque quando você fica obcecada por aquilo, você só paga a conta, come e sobrevive. Você não ganha dinheiro. Você faz muito erro, muita compra errada. Aí foi uma virada de chave para você? Aí eu comecei a ver que lá dentro daquele Facebook, onde o povo só falava de religião, de política, disso, daquilo, a gente estava enfrentando aí todas aquelas políticas, aquelas loucuras. E aí eu comecei a ver que tinha uma mulher lá que postava uma foto numa modelo. Aí eu comecei a postar. Aí eu ia lá e queria ver o que era, que hoje eu sei que é corpo, mas naquela eu queria saber o que ela escrevia. Aí eu ia lá, printava aquilo, passava pro meu. Fez um processo de modelagem. Vou olhar, vou reter o que é bom. Se esse livro tá falando sobre isso, tá colocando esse pontinho, essa vírgula, o que tem a ver aqui nesse texto dela? Pegava aquele texto, copiava, trazia para mim. Cara, eu crio os meus copies. Hoje você cria suas copies? O que a internet significou para sua vida? Mudança. Mudança, aprendizado, uma faculdade da vida. Eu tava no trem hoje, vindo para cá, porque eu vim de trem, porque eu prefiro deixar o carro numa estação e pegar trem, metrô. E aí, eu tinha uma seguidora minha que falou assim, conheci você pelo tom da voz, que eu estava falando com o meu marketing. E aí, por que eu estava falando com o meu marketing? Porque eu resolvi que agora eu vou cuidar com o meu marido do meu marketing. Uau, você tem uma equipe de marketing hoje. E aí, ela falou assim para mim, reconheci você. E viemos conversando. E aí, o que acontece? Hoje, eu aprendi a fazer, a escrever. E aí, meu marido fala, quem escreveu isso? Eu falo, eu. Mas você estava deitada. Eu falei, as pessoas não entendem que a gente está com um negócio na mão e a gente está trabalhando. O modelo mental sobre trabalho mudou. Você falou uma coisa interessante, e esse papo tá tão gostoso E a gente saiu do empreendedorismo. Mas quem disse tudo isso? Empreendedorismo é o jogo jogado da vida. Eu gostaria de agradecer para você que nos acompanha, empreendedor, empreendedora,
pessoa que tá no jogo jogado da vida, porque se seus olhos forem bons, seu mundo vai ser luz. Eu tenho uma reflexão que eu trago para minha vida. O otimista, ele enxerga a oportunidade na crise. E o pessimista, ele enxerga a crise na oportunidade. Sim. Você falou sobre análise. Nós sabemos que hoje, infelizmente, no Brasil, por causa da comparação, das redes sociais, de uma série de questões, as pessoas estão adoecendo. Como que foi, como está sendo o seu processo de autoconhecimento e o quanto isso te ajuda a ser uma empreendedora de sucesso, a proporcionar renda para você e para os seus? Olha, eu sempre me debati muito com essa coisa de análise. Sério? Eu vou te falar um ponto de vista bem assim. Eu tive, porque agora eu não tenho mais esse troquei, um convênio bem fodástico que me dava veterinária louca, me dava psiquiatra, me dava tudo e eu relutava. Mesmo eu sabendo que eu tinha vindo de uma depressão, de toda aquilo, aquelas recaídas, um monte de coisa que a gente ia ficar dias falando. Uhum. E aí eu vou te falar uma coisa. Um dia eu coloquei no Instagram, assim, uma frase e tinha uma moça lá de Porto Alegre e ela me chamou e falou assim, Dória, você não tá bem. Agora, eu acho que você precisa de uma análise. Uma psicanalista. Faz o seguinte, que horário eu posso falar com você? Eu falei, agora, eu tô saindo de casa, mas... Ela falou, eu tô trabalhando, mas eu vou te mandando um áudio, você vai escutando, você vai me falando e eu vou te falando. Cara, aquilo ali, eu fiz 3 consultas com essa moça, a Mari, ela é lá de Porto Alegre. E vou te falar uma coisa, eu liberei tanta coisa que tava presa dentro de mim que eu não sabia. A cura através da fala, né? A internet, ela é muito boa, mas a gente que é criador de conteúdo, a gente se cobra muito. Eu falo que lá tem muitas métricas, que as métricas, elas nos matam a cada tempo que a gente vê aquilo. Então, eu já falo, gente, esquece métrica, vê o mensal, não vê o diário, não vê o semanal, porque ele mata. E a gente fica muito se cobrando assim. A curtida, fiz uma foto boa, não fiz, o meu vídeo tá bom. Cada pessoa que tá te seguindo, ele vai se identificar com aquilo. Tu pode contratar o cara, o melhor videomaker. A pessoa vai falar, outra pessoa que fez pra ela. Não tem nada a ver, não tem a cara dela. Então, pegue uma câmera, grave, fale com o teu seguidor, fale das tuas dores pra ele vai se identificar. Cara, eu não consigo gravar uma live com os meus seguidores e eu me acabo de chorar. Porque eu venho falar na minha live das minhas vivências, porque eu não tô falando ali de vendas o tempo inteiro, porque a vida não é essa venda. Eu posso estar com essa roupa, fazer um story e eu vender essa roupa, sem eu falar dessa roupa. Então, isso é influenciar, isso é as pessoas. Mas que a internet, a depressão, ela veio e ela tá pegando as pessoas muito. Eu tenho recaídas, eu estava até falando com um cinegrafista ali, do frio. O frio puxa a gente para baixo e aí deixa a gente, eu amo o sol, mas eu acho que você tem que matar alguns, não vou te dizer demônios, mas... Monstros diários. E a gente tem muito monstro quando você passa. O monstro na vida familiar, ou o monstro de um ex-chefe, de um namorado, de uma namorada, que você, sem saber, você absorveu aquela palavra e aquela coisa te prendeu ali. Eu tinha uma coisa muito comigo de irmão. Cara, como eu queria ter irmão. Irmão de levar pra passear, irmão de se reunir pra uma casa, numa chácara. Só que, tipo assim, eu não tenho isso. Eu optei, eu tenho muitos irmãos aqui dentro. Irmãos, mães, sobrinhos, pessoas que falam, tô orando por você, pessoas igual essa mulher que veio comigo no trem conversando, como você, com o maior carinho, os meninos também. Mas não é porque eu não tenho esses irmãos calorosos que eu vou ficar ali sofrendo, dando murro em ponta de faca, batendo minha cabeça na parede. Não! Você
ora por aqueles irmãos, reza por aqueles irmãos, agradece a Deus por ter aqueles irmãos, mas eles não é obrigado a te suportar se eles não gostam, alguma coisa que não te agrada, e a vida que tem que seguir, porque o mundo é tão grande, tão grande, a nossa vida é tão pequenininha para você ficar ali se martirizando o tempo inteiro, o céu, a vida, o mar. E aí a gente fica muito naquela coisa da riqueza. Só, como eu te falei, o dinheiro é bom, tudo é muito bom. Só que quando a gente vai morrer sozinha e a gente não vai levar nada. Até aqui, o que significou a vida pra você? Ai, a vida para mim foi um aprendizado. Eu aprendi muito que a vida ela é única, cada um tem a sua. A gente precisa se soltar mais. O trabalho é muito bom, mas você não precisa ser o escravo dele. Eu, antigamente, se você me chamasse, não vou te falar antigamente. O ano passado, se você me chamasse para vir aqui, eu não vinha. Eu estava dentro da minha empresa. Eu achava que só eu rendia dentro dela, só eu vendia, só eu ficar lá. Eu sabia como os meninos estavam vendendo, se estava vendendo, se não estava, a modelagem estava boa, não estava. E aí eu percebi que eu estava escrava do trabalho, não tinha tempo para mim, para minha casa, para o meu marido, para os meus cachorros, conhecer pessoas novas, ir em lugares novos, e aí eu vivi uma vida só de internet. Aí você sai, tira uma foto num restaurante bacana, em um lugar bacana, num cenário que você vê, igual essa casa, uma casa bonita, aí você escolhe lá um canto e tira a foto, e acabou. E aí você não vive a vida. E as pessoas que estão ali sempre postando o restaurante luxo, aquele bar maravilhoso, aquela casa de praia com aquela piscina de não sei quantos metros. Gente, ela não tá ali. Ela pode fazer ali vários takes, e ficar um ano postando aqueles takes todo final de semana com a roupa diferente. Então a gente tem que acreditar na nossa capacidade, medir a nossa vida com a nossa régua, saber da onde a gente veio, onde você está e onde você quer chegar. Porque se você não fizer isso, amigo, tudo que vem para você, você está descontente. Hoje, qual é o seu propósito empreendedor? Hoje, qual é o seu ramo de atividade? E quando você pensa daqui por diante, qual é o seu maior desejo? Palestrar para muitas pessoas. Meu maior desejo é falar, é contar a minha vida para o mundo. Porque eu acho que quando você fala de um menino gay, nordestino, analfabeto, a palavra certa, lesado, e aí você fala de uma travesti como eu hoje, cara, você imagina quantas Dórias tem por aí? Mulheres, homens, Você adolescentes. comunica com quantas pessoas por mês? Uma média. Ai, muita. Minhas lives, assim, quando eu termino ela que eu puxo, eu faço 3 lives na semana, uma faixa de 800 a 1.200 pessoas. De impressões no Instagram, quanto que bate? Tem 120 mil seguidores? Ai, tem mês que eu chego no 1 milhão e pouco, tem mês que eu chego em 800. Agora, depois do selo caiu, então eu tô ali no 250, Qual é a 320. mensagem que você quer levar para as pessoas? Ai, que a gente pode tudo. Tudo, 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 tudo que a gente sonhar. Só que assim, nem o tudo não quer dizer só dinheiro. O tudo não quer dizer só fama. O tudo, quando inclui família, amizade, você tratar uma pessoa legal, você se colocar no lugar de outra pessoa. Cara, é maravilhoso. É você perceber que você está vivendo um mundo paralelo. Hoje eu percebo que eu vivo um mundo paralelo. As suas roupas, o seu estilo de vida, as suas vivências, elas ajudam as pessoas a ter autoestima? Eu costumo dizer que eu não vendo roupa. Eu vendo uma consultoria. Eu vendo uma consultoria e a roupa vai de brinde com um cheiro maravilhoso. Gente, eu tenho uma coisa comigo, agora eu vou lançar um perfume e aí eu sempre tenho muito aquela coisa da mulher poderosa. Você não vai numa balada ou na casa de um amigo ou em um lugar e aí você vê aquele perfume de uma mulher que ela te marca. Ela pode não ser nem tão bonita, maravilhosa. A gente tava falando aqui de Tiazinha e de Joana Prado. Fala uma mulher bonita da agora.
Quem é, gente? Uma mulher babadeira linda? Ah, tá falando de mim. Grazi. Thaís Araújo. Você imagina o cheiro que é a Grazi? Você imagina? É um cheiro bom. Você sente que o padrão de beleza mudou nos últimos tempos? Mudou. Existe Na- um pouco mais de representatividade? É que assim, na verdade, beleza, cada um tem o seu, né? Beleza ou brilho? Não, a beleza também. O Existe um brilho padrão? Porque assim, se você for ver bem, antigamente toda mulher, pra ser bonita, era uma Grazi. Magrinha, malhadinha, não sei o quê. Aí você pode também encontrar uma mulher negra, com um cabelão babadeiro, e você falar, puta que pariu, que mulher linda é essa? E você pode encontrar um homem maravilhoso, todo bombado, e aí todo mundo fala, ai, que homem lindo, e você fala, não vi graça, porque não tem brilho, não tem conversa, não tem... Você entendeu? Então, eu acho que mudou. Tem umas coisas meio diferentes no meio, mas a gente não sabe o que é, nem para onde veio, nem para onde veio, nem se tá ali, tá dando uma lição, se tá falando de política, se não tá falando, se tá Você quer só hypar, né? a gente não entende. Deixa lá, respeita e vai embora. Mas eu acho que o padrão mudou. Hoje você não precisa fazer uma faculdade de jornalismo para você apresentar, ter seu canal, ter o seu programa. Eu costumo dizer que aqui tá a minha televisão, igual o Silvio Santos tem a dele, e aí eu ligo lá e falo com os meus seguidores e tá tudo bem, tá tudo certo. Nesse lugar que você falou sobre a consultoria, sobre ajudar outras pessoas, eu acho que é algo que nos conecta muito. Se você tivesse um podcast, Você sabe você sabe que as minhas seguidoras pedem um podcast? você tá no lugar certo, mas a gente já fala sobre isso. Se você tivesse que escolher 5 pessoas para trocar, quem seriam essas 5 pessoas? Pra vir no podcast? No seu podcast, para você conversar, quem seriam? Ai, cara, eu te juro que eu ia sair assim, catando. Ai, eu ia ali no farol, quero escutar você. Ontem, vou te falar uma coisa, eu tava no metrô, o cara abriu a boca vendendo. Aí eu falo pro meu marido, você viu o vendedor? Todo arrumado, impecável. Juro por Deus que eu peguei a câmera várias vezes, eu fiquei com vergonha. Eu queria gravar aquele cara vendendo. Que sensacional. Porque a gente trazer a Anitta, pode falar os nomes, gente? Pode. Sabrina Sato. Gente, é umas coisas tão que as pessoas só mostram que você vê. Você imagina, igual eu fui pra Bahia, eu gravei um cara que ele tinha uma plantação de flor. Ele conhecia meu pai, meus irmãos. E ele nem. E eu fiquei com tanta vergonha de falar que eu era. Não vergonha, eu fiquei acanhada, que seria a palavra, de falar quem eu era, descrever para ele. Mas aí minha sobrinha, que eu te falo dos jovens que é babado, a Cíntia, com 18 anos, falou: olha, eu preciso de apresentar minha tia, e ela tá. E aí contou toda a história e falou: meu Deus, era aquele menininho que a dona Sinésia não tirava do colo. E esse Quem é cara, Dona Sinésia? a minha mãe, uma mulher babadeira. Então eu queria escutar essas pessoas. Tu sabe que agora eu tô procurando produtoras, gente que sabe gravar. Então, meu filho, tu se prepara. Eu tô procurando gente porque eu vou te falar, eu manobro um pouco da minha internet. Meu marido ali no tráfego, não sei o quê. Mas eu não sei fazer edição. Tem uma coisa que eu aprendi nesse caminho do autoconhecimento, nesse caminho intencional, que quanto maior for a estrutura, maior o impacto. Deus, ele nos coloca algumas sementes no bolso, a parábola dos talentos. Cada um conforme a sua capacidade. Então ele nos dá 3 sementes, se a gente vai plantando, nem todas vão Sim. crescer. Mas eu Nem acredito, todas vão germinar. eu mamãe acredito dizia. muito nessa questão da inteligência coletiva, inteligência relacional. O quanto que o perdão te ajudou Ah, a chegar até aqui? isso aqui me ajudou muito. O que é isso aí? Isso aqui eu chamo. As pessoas elas têm um terço, né? Numa igreja católica tem um terço. Esse daqui é para fazer o Ho'oponopono. Aqui tem 108 continhas dessa. 108. Então, o que eu vou fazendo aqui? Eu comecei, quando eu voltei da Bahia, que eu não fui bem recebida,
eu voltei de lá muito machucada, muito arrasada. E aí eu voltei pro psiquiatra de novo, porque o cérebro não desligava. E aí, um dia no sonho, eu não vou contar a experiência que eu tive com Deus aqui, mas vou contar dessa daqui. É, eu escuto muita intuição. E as pessoas, quando você escuta a intuição, tem gente que fala, eu vi vozes. É que você tá tão aflorada, precisando daquilo, que aquilo ali é uma experiência que você tem com o teu eu. E você escuta vozes. E aí eu escutei muito assim para mim fazer o oração do perdão por os meus irmãos. Porque eu estava, vamos falar a palavra, hypada na internet. Oração do perdão? É. Que é aquilo. Eu falo para cada um deles. Digamos, João. João, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Aí eu faço 108 vezes para João. Depois eu tenho lá Mariazinha. Eu faço 108 vezes para Mariazinha. E aí eu fui fazendo aquilo, porque eu ficava no meu apartamento, dormindo. Eu vou te falar uma coisa, eu tinha uma empregada maravilhosa, que infelizmente não foi para essa minha casa, porque é longe, e ela puxava, ela só faltava levantar a cama, porque eu não saía da cama. Eu tinha um sono, cara, um sono. E quando eu não estava dormindo, eu estava chorando. E aí eu percebi que eu voltei de lá tão magoada pelas atitudes dos meus irmãos que eu não esperava, porque é aquela coisa de você ir para um lugar esperando algo em troca. Isso é o que te mata, te derruba. E aí eu comecei a fazer a oração do perdão. E a oração do perdão é maravilhoso. E aí eu tava no domingo, se você entrar no meu Instagram, eu tava conversando com a Mari, e aí ela falou para mim assim, não sei por quê, meu marido entrou nas suas redes sociais e ele falou que você tá perdendo de estourar na sua carreira. Aí eu falei, por quê, Mari? E ela é evangélica, terapeuta, e ela falou assim pra mim, porque você tem que falar da sua vida. Você não tem que falar de bens, de dinheiro, de nada. Você tem que falar da sua vida. Quando foi isso? Domingo. Nossa, gente, tudo conectado. E aí, hoje, o que eu quero fazer, que eu já pensei isso depois do Fantástico, eu quero gravar uma revista diária. Como se fosse uma televisão. Essa casa com vários estúdios, gravando, e falando de dança, e falando disso. Mas eu quero abrir o canal no YouTube contando histórias de vidas reais. Por quê? Contar história todo mundo conta. Mas você imagina eu pegar uma mulher lá de uma comunidade que está toda arrebentada, que perdeu o filho, ou por crime, ou acidente de carro, ou perdeu o filho, perdeu uma filha numa gravidez, faleceu. Você trazer essa mulher para a nossa realidade e você trazer cabeleireiros para essa mulher e você contar a história de vida dessa mulher, fazendo a unha dessa mulher, fazendo o cabelo dessa mulher, fazendo, quem sabe, um botox nessa mulher, fazendo uma limpeza de pele nessa mulher, uma depilação. Porque eu vou te falar uma coisa. As pessoas, tem mulher por aí que nunca foi fazer uma depilação. Nunca. Nunca, nunca. E aí tu fala, Dória, mas isso é lá no Nordeste, isso é lá... Não, é em São Paulo. Uma coisa que me assustou bastante, já que você falou sobre a questão espiritual, o Brasil, ele se denomina 85% das pessoas que têm uma orientação cristã, judaico-cristã, católica, fica nesse termo. Só que a cada 2 horas uma mulher é assassinada. De cada 4 mulheres, uma já sofreu abuso, já sofreu assédio, já sofreu uma série de coisas. E algo que eu sinto que foi muito bonito na sua palestra, que me emocionou, é que você leva muito mais que empoderamento, você leva fôlego de vida para pessoas que às vezes desistiram de viver. Exatamente. Nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Eu me sinto muito honrado, me sinto muito feliz pelas nossas trocas. Eu acredito que
Nós estamos num processo evolutivo de vida e esses dias eu escutei algo que me emocionou bastante. A única parte do corpo que não mente são os olhos. E tem muita força nos seus olhos. Você sabe que quando você falando disso aí da Fôlego, que eu tava falando do pacotinho do amor, é que a cliente ela recebe a roupa com um cartãozinho agradecendo por aquilo e quando ela abre aquele pacote tem um cheiro de poder, um cheiro de mulher poderosa. Que ela fala assim, ai, a roupa viajou 30 dias e chegou aqui cheirosa. E aí eu quero, nesse meu programa, eu quero despertar essa mulher poderosa que existe dentro de cada uma. Queria fazer um ping-pong com você, um papum, topa? Uma frase, hein? Sem contexto. A melhor decisão da sua vida. Ir pra internet. Seu maior desejo hoje. Levar minha palavra pro mundo. Eu costumo dizer que toda vez que eu abro a câmera, eu não tenho religião. Eu falo que eu sou agnóstica. Vou em qualquer lugar que você me chamar. Eu falo, Deus me usa. Tu sabe que... Olha, a gente entra no contexto, cara, não tem como. Vamos voltar, que depois eu falo disso. Eu acho que eu sou... Eu falar Dória, por Dória. Eu acredito que a minha missão aqui é transformar vidas. Permita ser um instrumento. Eu vejo assim que tem muitas mulheres que me seguem e falam assim, ai, tava hoje acabada, arrasada, fazia 30 dias que eu não tomava banho, hoje conheci você e levantei e tomei um banho. Eu tava assistindo na Netflix, até pra fazer uma conexão aqui, o caso do Johnny Depp e da esposa dele. É um ótimo documentário pra mostrar o poder da internet. Esse microfone, ele vai ajudar você a disseminar as sementes. E esse lugar você fica muito, muito, muito bem. Você comentou sobre a experiência que você teve com Deus. De uma forma, assim, bem resumida. Como foi essa experiência? Você sabe que eu sempre fui muito envolvida com causa social, com tudo. É. Eu acho que era para eu estar muito melhor, mas eu sempre gosto de dividir as minhas coisas. Eu não me apego muito nisso. E aí eu lancei um programa que chamava Chá da Beleza. E esse Chá da Beleza era para morador de rua. Então você imagina uma louca. Eu tinha um Citroën Picasso. Eu arrancava os bancos desse Citroën. E ele vira uma malinha e eu colocava lá dentro um lavador de cabelo, várias caixas com produto de cabelo, várias coisas de comida, e eu ia em algum lugar para fazer. O dia de beleza era de segunda-feira para morador de rua, então ali eu levava uma equipe para cortar cabelo, para fazer unha, para pintar cabelo, para fazer progressiva, para fazer sobrancelha. E eu fui boicotada nisso aí. Porque o dinheiro era meu e alguns amigos que tinham poder aquisitivo, porque aquilo se gastava muito. E aí eu me juntei com algumas mulheres travestis e aí eu comecei a sobressair naquilo que eu estava fazendo. E aí eu comecei a ser boicotada nos lugares. De tipo, ir numa praça, pedir permissão para fazer aquilo com luz no mesmo cara que antes, e aí falava, não pode. E aí eu comecei a ver que eu fui boicotada para esse trabalho. E aí eu falei, mas não vou parar, vou fazer outra coisa. Todo mundo toma água num restaurante, num bar, e joga aquela garrafinha fora. Comecei a reparar que eu levava muita água para os lugares e as pessoas não queriam comer, elas queriam beber. Então eu fui lá, fiz a louca, comprei um monte de freezer. Peguei a minha cozinha, transformei em um lugar onde eu esterilizava todas aquelas garrafas. Então eu comprei filtro, a água vinha
na casa, essa casa era alugada, coloquei uma caixa onde filtrava a água para cair ali. Quando a água saía dali, filtrava para encher. Tinha um fogão industrial que ficava fervendo aquelas garrafinhas depois dela ser lavada, tudo. E aí eu enchia aquelas garrafas, colocava água nelas, gelava para chegar quase a congelar. E quando eu saía para a rua, eu deixava 3, 4 caixas dentro dessa minha caminhonete com água. Então eu fui para todo lugar que eu parava que tinha gente pedindo água, eu deixava um cooler no banco, dava água gelada. Criei esse projeto e aí aquela mania de você ir fazendo as coisas sem se preparar e fazendo por fazer. Não fiz um CNPJ daquilo nada, então eu ajudava com o meu dinheiro. Fui fazer uma na Cracolândia, porque eu não conhecia a Cracolândia. Tinha conhecido alguns lugares da Cracolândia fazendo as coisas de cabelo. Falei, vou começar a fazer o negócio da água na Cracolândia. Cara, fui lá. Primeiro que quando você entrava na Cracolândia, não sei agora, aquela região da Luz, era um lugar de guerra. Você entrava e o policial na frente, outro atrás. A senhora tem certeza que a senhora quer ir lá? Eu falei, quero. Quando eu cheguei lá, te juro uma coisa, tinha um cheiro. Quem é do interior vai saber. Aquela lama de chiqueiro de porco é fedida demais. O cheiro que tinha em Cracolândia era daquela lama de chiqueiro. E a energia? Fiquei mal. Pirei. É. Cheguei na minha casa, fiquei muito mal, muito mal, muito mal. E aí, para completar, isso foi numa sexta-feira. No domingo, caiu aquele prédio. E aí, meu amigo me ligou 6 horas da manhã. Foi minha primeira vez que eu apareci na televisão. Meu amigo me ligou e falou assim, Dória, aquele prédio que as pessoas te ajudam, caiu. Eu falei, tô indo pra lá agora. Tirei o pijama, entrei dentro da caminhonete e vazei pra lá. Fiquei lá 5 dias. Nesses 5 dias, eu vi muita criança na rua e eu comecei a me questionar para Deus o porquê daquelas crianças, aquela coisa da Cracolândia. E eu sempre falo uma coisa, você é evangélico, você tem sempre que tampar seu umbigo. Seu umbigo é onde entra todas as energias, boa ou ruim. E eu não tinha muito essa sabedoria e minha mãe sempre falava dessa coisa de tampar o umbigo. E eu saí de lá um dia, 9 horas da noite, cansada. Eu estava 5 dias. Todas as televisões me chamando para falar sobre aquilo, e eu lá, organizando comida, organizando tudo. Saí de lá, fui para minha casa, cheguei na minha casa, tomei um banho e deitei no meu quarto. E eu durmo no escuro. E eu sempre perguntando para Deus o porquê daquelas crianças na rua, o porquê de todo aquele povo. E aí, cara, foi minha experiência com Deus, que eu vou te falar uma coisa. Eu tinha vindo de uma depressão, onde eu tinha tentado tirar minha própria vida. E aí eu comecei a fazer esse trabalho voluntário por conta própria, pedindo na padaria da vila. E aí eu deitei na minha cama, tão cansada, meu quarto ficou claro. Era como se fosse uma bola de luz, tipo assim. E aquilo tinha pergunta e resposta. Perguntas e respostas. E aí, eu tinha um menino que trabalhava comigo na época, que foi secretário do meu primeiro ex-marido, e aí ele veio trabalhar comigo quando eu comecei a ganhar dinheiro, e aí eu liguei para ele e falei, bicha, deixa eu te falar. Ele falou, bicha, tô indo aí agora pegar você para levar para o psiquiatra, porque a senhora pirou de vez. Você tomou seus remédios? Eu falei, não. Não tomei porque eu não consegui levantar da cama das 9 da noite que eu cheguei na minha casa, que eu tomei banho e dormi até de manhã. Você sente que foi Aquela uma conversa. experiência divina? Uma experiência divina. Eu vou te falar uma coisa que foi muito louca, que eu fazia as perguntas e aí eu voava sobre aquele lugar. Eu voava. Porque ele falava assim, vai lá fazer sua pergunta. E na hora que eu ficava olhando tudo aquilo, ele falava, isso é isso, isso é isso, isso é isso.
Você quer ficar aqui? Então, é uma coisa assim, foi ali que mudou minha vida, aquela experiência com Deus. E aí eu te falo assim, hoje eu não tenho religião. E eu fui até em algumas religiões, mas eu via que não era. Aquela religião eu não ia conseguir falar realmente do poder. E aí, quando eu entrei para a internet, que eu comecei a me ver na internet, ver as pessoas falando que eu acompanho você, eu não trabalhava, eu estava tanto tempo sem trabalhar, hoje eu mandei um currículo. Não, eu mandei um currículo e hoje eu trabalho, eu tomo banho, eu comecei a ir no psiquiatra porque você falava. Uau. Eu tô me curando da depressão. É, agora eu fiz umas perguntas que eu mudei, a estratégia, como eu te falei, porque eu não tinha aquela coisa de interagir nos stories, eu achava que era só mostrar. E aí eu falo, eu quero saber hoje como que tá a tua saúde mental. Hoje eu tô bem, mas eu já tava uma merda, comecei a seguir você, minha vida mudou. Aí eu falo, eu tenho um propósito, Deus tem um propósito na minha vida e eu preciso falar, e eu não posso ser só uma mulher trans e uma travesti, eu tenho que ser Dória Miranda. Queria te agradecer. Assim, Ai, eu amei. pra gente finalizar, essa aqui é a câmera toda especial. Se você quiser deixar um recado, quiser deixar uma mensagem que esteja no seu coração, e o que é um bom papo de progresso para você? Eu acho que é quando você fala a verdade. Falar verdade, conversar com pessoas de verdade. E você soltar, porque não adianta você vir num lugar e você ficar pensando o que você tem que falar. Você tem que abrir. E eu me identifiquei no podcast, esse é o terceiro que eu participo, exatamente porque tem aquela coisa de falar. Eu escutei uma coisa assim, eu não faço ao vivo porque eu tenho medo. Eu não tenho medo ao vivo, eu amo ao vivo. Eu acho que ali você está interagindo com as pessoas e está vendo a verdade, e automaticamente você vai e flui. E aí, se você não sabe para onde você vai, a direção que você vai, aí vem um cancelamento mesmo, porque na verdade você está vivendo uma mentira, e aí você vai falar o que está dentro de mentira no teu coração. Então, eu gosto muito disso do ao vivo. Eu acho que eu me descobri nisso aqui. Eu nem imaginava que uma mulher analfabeta digital e analfabeta também, porque você não concluiu o primeiro grau, o segundo grau, uma faculdade, você é uma semi-analfabeta. E aí eu descobri que esse negócio, ele me atrai. E tem hora que eu me seguro, porque é tanta coisa que eu tenho para falar, cara, tanta coisa, tanta coisa. E aí, no ao vivo, você vai interagindo, e aí você escuta a mulher falar assim: meu Deus, eu tava precisando disso. Meu Deus, Deus tá te usando. Eu precisava ouvir isso que você tá falando. E eu acho que é isso que faz a diferença. Eu simplesmente amei. Para você que nos acompanha, em nome da produtora Grito 33, o Papo de Progresso é para benefício de muitos, muitas, como você se identifica. E Deus ainda usa os loucos e loucas para confundir os sábios. Esse é o nosso Papo de Progresso. Até mais.